Se você é cristão ou pelo menos se diz seguidor de Cristo, então você está no canal certo, pois aqui nós seguimos os ensinamentos direto do Messias, independente de religião ou dogmas passados pelas religiões criadas pelo homem. Agora, se você defende mais esses dogmas religiosos do que mesmo a própria palavra de Cristo, então aconselho você a parar imediatamente e rever totalmente os seus conceitos. Quando eu mostro pontos falhos dentro das religiões, as pessoas muitas vezes me criticam, sem perceber que apenas defendo a verdadeira e pura mensagem passada por Cristo, sem o fermento usado pelos religiosos, sem o fermento dos fariseus, o qual eu tenho certeza que contaminaram toda esta mensagem. E ao longo dos meus vídeos, em cada um deles, eu vou mostrando e provando essa contaminação. Meu nome é Thiago Lima. E se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se, pois com apenas um vídeo você pode não conseguir entender completamente a mensagem que eu quero passar. Igreja. O que o sistema religioso que temos hoje nos ensina por igreja? Sem raciocinar rapidamente, o que vem na sua cabeça quando eu pergunto o que é igreja? 97% das pessoas, eu garanto para vocês que irá pensar nesta construção, um templo ou até mesmo um prédio. Isso é exatamente normal, pois é isso que o sistema religioso nos ensina. Ainda mais quando atribuímos o nosso estado de locomoção, ir, vir, permanecer, a este substantivo. Por exemplo, eu vou à igreja, ou eu estou na igreja, eu saí da igreja. Mas será que quando Cristo ou os apóstolos ensinavam como encontrar o Criador, eles falavam mesmo sobre um lugar, um local onde seria necessário um padre, um pastor, um rabi para estar ali como seu líder espiritual? Ou falavam de um lugar que recebesse dinheiro para que fosse sustentado, ou até mesmo um lugar estático onde as pessoas teriam que ir até lá para ouvir a palavra de Deus toda semana? Pois esse é o modelo de igreja que temos hoje. E garanto a você que ele vai totalmente contra os ensinamentos de Cristo, e as pessoas não se importam com isso. Estão como os que dormem, sem perceber que estão sendo manipuladas ou enganadas. Não esqueça, não falo contra Cristo e sim contra doutrinas religiosas. Autoridade espiritual é que não participa de rebelião contra a autoridade espiritual. Participa de rebelião. Tem confusão contra pastor? Tô fora. Eu tô fora! O ato de você ter um pastor, um padre ou um mestre como uma autoridade espiritual vão totalmente contra as palavras de Cristo. No capítulo 23 do livro de Mateus, que diz assim: não chamem ninguém de mestre, não chamem ninguém de pai, não chamem ninguém de pastor, pois todos vocês são irmãos. Ou seja, não há autoridade espiritual ou hierarquia sobre homens, são todos iguais perante o Criador. E ele é o único pastor, o sumo sacerdote, mas o sistema religioso nos ensina o contrário. E muitos não percebem essa doutrina enganosa. Recomendo que você leia todo o capítulo de Mateus e também todo o Novo Testamento, lembrando que os fariseus, os mestres da lei, eram os religiosos e se colocavam como pais ou padres, pastores ou guias, mestres ou rabis. Eles se diziam uma autoridade espiritual. Um local que seja sustentado, um templo, a casa de Deus. Quem disse para você que esse templo, construído com cimento e tijolos, é a verdadeira obra de Deus? Eu já havia explicado sobre o engano da casa de Deus em um dos meus últimos vídeos. Então, caso não saiba, aconselho que assista, pois minhas palavras são verdadeiras e não tenho interesse nenhum em enganar você. Porém, um templo que seja sustentado pela raiz de todos os males, não sou estranho a você, um templo que depende totalmente do dinheiro, Deus dependendo do dinheiro, dependendo de algo que é criado pela mão dos homens. Pois, raciocine, se você tirar o dinheiro de qualquer instituição ou denominação religiosa, seja ela católica ou evangélica, eu garanto que em alguns dias ela fechará, assim como muitos por aí já fecharam. Você pode perceber. E isso vai totalmente contra o ensinamento do apóstolo quando diz que Deus, que criou os céus e a terra, não habita em templos feitos por mãos humanas e nem necessita de nada de nossas mãos. Ou seja, ele não necessita de dinheiro. Em vez do mandamento do ide e pregai, eles preferem o vinde e escutai, pois somente os pais, os mestres, os pastores, as autoridades espirituais é que falam o que querem,
Eles mentem para você, sem que você perceba, dentro dos apriscos deles. E esse local estático, esta construção, ou a obra de Deus, como alguns chamam, sem mesmo entender qual a verdadeira obra do Criador, escondendo totalmente o significado do que é a igreja de verdade, além de denegrir o verdadeiro templo do Criador, o qual eu já mostrei em um outro vídeo, que é você, sou eu, somos nós, não feitos por mãos humanas, pois desse templo, desse tabernáculo, dessa igreja, o nosso Messias foi o sumo sacerdote de uma vez por todas. Perceba que em um único versículo, o apóstolo acaba com o ciclo levítico ritualístico religioso que existia em Israel, e consistia em sacrifícios de animais, templo, sacerdotes como homens e dízimos, e mostra que o Messias de uma vez por todas supriu todas essas necessidades. Por isso, a palavra igreja é derivada da palavra grega eclésia e originada da palavra hebraica, que seria orolial. Eclésia significa os chamados para fora, pois esses judeus, os que estavam ouvindo as palavras do Messias, os quais serviam à lei de Moisés, serviam ao templo de pedra, aos sacerdotes levitas e ao sangue dos animais sacrificados, foram chamados para fora dessas doutrinas religiosas diretamente pelo próprio Cristo. E tais doutrinas, assim como as que temos hoje, se diziam ser a obra de Deus. Requeriam dízimos, requeriam sangue e sacrifícios. Mas nosso Messias, em cima dela, criou uma igreja, não feita por mãos humanas, e os chamou para fora de uma vez por todas. A orolial, o termo hebraico mais perfeito de todos, escondido pelo sistema religioso, o corpo do Messias. Esse é o verdadeiro sentido para a palavra igreja. As pessoas, os que seguem os seus ensinamentos, o ensinamento do amor. Essa é a verdadeira igreja. Uma igreja que você não vai ou vem dela ou para ela, e que você é a igreja, e que você vive essa igreja, não somente no culto de sábado ou no culto do domingo, mas todos os dias da sua vida, não para alcançar bênçãos físicas ou vitórias financeiras, mas com a certeza de que um dia você alcançará a recompensa espiritual, sem dogmas, sem fardo, sem peso, sem doutrina, sem dinheiro, com apenas um líder, o cabeça, que é Cristo. Eles mentiram para você, eles mais uma vez te enganaram. Fazem você pensar que se você não seguir mais aqueles cultos ou deixar de ajudar financeiramente aquela denominação, você está afastado da igreja. Criaram o termo desigrejado para aqueles que não frequentam mais este antro de enganação, fazendo com que você sinta medo, e as pessoas não percebem que um Deus cheio de bondade e amor não colocaria medo para que seus filhos o sigam, e nem para que eles fiquem obrigados a sustentar aquele templo e enriquecer o seu pastor, ou seu pai ou padre, ou seu mestre, como assim chamam. A verdadeira igreja que eles esconderam não tem paredes, e por mais que estejam longe uns dos outros, são um único corpo, pois elas congregam em um mesmo espírito, em um mesmo ensinamento, o ensinamento do amor. Essa é a verdadeira igreja. Descontamine a sua mente o mais rápido que puder.